Bem-vindos. Welcome. Especially welcome Vidyamala. Especialmente bem-vinda Vidyamala, né? Who's here from, I think you're in, where are you? Ledbury. Ledbury. Ela está em Ledbury, no Reino Unido, né? E daí eu estou muito contente que ela está aqui com a gente. I'm very happy that you're with everybody here today. I think I met you, Vidyamala, many years ago, probably in Pamaloka or on a convention. Eu conheci a Vidyamala muitos anos atrás, provavelmente numa reunião da nossa ordem no Reino Unido. And I always remember our lunch that we had in 2003 on the convention. Eu sempre lembro de almoço que a gente teve num encontro enorme da ordem na Inglaterra. And you explained to me what you do. And you were starting the Breathworks project. E ela explicou para mim no almoço, né, o que ela faz com pessoas com dor e meditação, que é projeto muito querido chamado de Breathworks. And Vidyamala, none of this here would be happening if it wasn't for you. É bom que ela saiba que nada disso ia ter acontecido se não fosse por ela. Because you lit up for me, or you gave me a way of living a life here where I could align my Buddhist practice with my interaction with the world. Então você me deu uma maneira, caminho para eu alinhar a minha prática budista com o mundo, né, mais amplo, especialmente pessoas sofrendo de dor. Vidyamala was ordained in 1995. Vidyamala recebeu ordenação em 1995, né? E ela vai falar sobre ela mesma mais pouco. She's going to talk about herself a little bit more. I think I would prefer actually maybe that you would introduce yourself. The only thing that I would say is I think this is important. Eu acho que esse é importante. Ela escreveu livro fantástico sobre meditação de atenção plena, ou mindfulness, e dor, que foi publicado alguns anos atrás. Yeah? So you wrote, and then we published this book in Portuguese a few years ago. E eu sei que para pessoas que estão com... É livro super importante para aprender a lidar melhor com dor. So I know that this book has been a savior for a lot of people who, here in Brazil, are suffering with chronic pain. Então, I'd like to pass over to you, Vidyamala, to say a few words. Thank you. Obrigado. And I'm really delighted to be here. That's the main thing to say, and to have the opportunity to share some thoughts with you. Então, eu estou muito contente que eu estou aqui com vocês para dividir alguns pensamentos com vocês. I'm aware from the news that things are difficult in your country with the epidemic, the pandemic. And estou consciente pelas notícias que as coisas no seu país estão difíceis com a pandemia. As it is here, or it has been here in the UK, and it still is here. So how do we work with pain and pleasure seems particularly relevant in these times. Então, também aqui no Reino Unido, a pandemia está impactando muito na cultura. Então, a questão é como a gente aprende a lidar com dor e prazer em tempos instáveis e difíceis. I've lived with chronic pain since 1976, and meditation and mindfulness and kindness practices have transformed my life. Então,
eu convivo com dor constantemente desde 1977. E a presença de meditação, mindfulness e também as práticas de gentileza e compaixão têm me ajudado muito nesses anos a lidar melhor com a dor. So what I'm going to talk today has very much come out of the laboratory of my own life. Então, aquilo que eu vou falar hoje nasceu do laboratório da minha própria vida. Both in terms of how to work with pain with as much awareness and kindness as possible, and also how to enjoy life without clinging and grasping. Yeah, eu quero trazer, claro, consciência da dor e também junto com aquilo, como a gente pode ter mais consciência dela, mais gentileza para ela e resgatar uma vida que tem qualidade e até deleite para o fato de que estamos vivos. The first thing to say is during the session, if you need to move around, then please do so. Então, a primeira coisa para falar é sinta-se à vontade durante a sessão. Se precisar mudar da postura, né, a sua vontade, pode fazer. If we've got pain that we can alleviate easily, then that is always a good thing to do. Então, se há dor que pode aliviar, então o movimento é uma boa ideia. So if it will help you to stand up or walk around or lie down at any point, then please do so. Então, se precisar se levantar, se deitar, andar um pouco, em qualquer momento, sinta-se à vontade, ok? And I will do that as well. E eu vou fazer aquilo também. So I've got one of these uppy downy desks, and at some point I'll stand up at a stretch. Então, eu tenho uma mesa que se levanta, né, se vai descendo. Então, em algum momento, você vai me ver alongando o corpo. And if I forget, you can remind me, Manjupriya. Yeah, okay. Good idea. Então, se eu for esquecer, o Manjupriya pode me lembrar, né? Yeah, good, good. So I've been asked to speak on the worldly winds of pleasure and pain as part of your retreat. Então, o convite veio para eu contribuir para esse retiro no tema de prazer e dor. Yeah. So they're presented as opposites, pain on the one side and pleasure on the other. E no ensinamento são apresentados como opostos. Na escala, tem prazer em um lado e o outro extremo, dor. And the first thing to say from a Buddhist point of view is that pain and pleasure aren't the problem, it's how we respond. Então, para começar, do ponto de vista do budismo, prazer e dor não são o problema. É como a gente lida com prazer e dor que faz ou o problema ou a solução. And what we automatically tend to do is to push away pain and to pull pleasure towards us. E automaticamente o ser humano faz que a dor fica mais longe possível, né? Empurrando ela, ou a gente vai trazendo, né, o prazer o mais que possível perto da gente. So the Buddha says it's the aversion and the craving that are the things that make us unhappy, and that's what we need to work on in our life. Então, o Buda usa a linguagem de aversão, né, e avidez, né? E essas são as duas forças na nossa vida que é o trabalho, né, para ter uma vida melhor. I used to think that if I was a good Buddhist, all my pain would go away and I would have a perfect life. No passado, eu pensava que para ser um bom budista, né, a única coisa que faltava era banir toda a dor da minha vida e daí eu ia ficar feliz.
And then I still had physical pain, so I thought I was failing in my practice. Só que a dor persistiu, então deu a impressão que eu era fracasso na minha prática. So it was very helpful for me when I read the suttas and I learned Buddha, as an old man, had a lot of physical pain. Então, foi muito importante para mim e útil quando eu li os textos antigos sobre a vida do Buda e descobriu que lá o Buda, como idoso, né, andou com muita dor também. But the suttas tell us that he had no mental reactivity to that painful body. Só que os mesmos textos relatam que o Buda não teve reatividade mental diante dessa dor que dificultava. So when we hear language like being free of suffering in the texts, it means being free of this reactive suffering. Então, quando você está lendo nos textos a libertação do sofrimento ou aliviar sofrimento, o alívio vem de se livrar do sofrimento reativo mental. But every single human being who has a body will experience physical pain, whether they are enlightened or unenlightened. Todo ser humano, seja iluminado ou não, vai experimentar a dor física. So what is this reactive suffering based on? Então, qual é a base desse sofrimento reativo? One of the errors that we make is we don't see into the truth of impermanence. Então, dos erros que cometemos, né, é que a gente não enxerga a verdadeira natureza da impermanência. And this is one of the absolutely central things that the Buddha saw, the truth that everything is changing. Então, esse é uma coisa central que o Buda enxergou, né? Que as coisas estão mudando o tempo todo. But what a lot of us do is when we have pain, we think it's going to go on forever, and that's tormenting. Só que quando estamos passando por dor, né, a gente entra naquela intensidade e acreditamos que vai para sempre, que nunca vai embora. When we have pleasure, we want it to go on forever, and it fades, and that's tormenting. Então, daí, também, quando temos o prazer, né, ele não vai para sempre e vai dissolvendo. E aquilo também é inferno. But that torment is created by our own minds because we don't see things accurately as impermanent. Só que aquele sofrimento daquele inferno é produzido pela nossa mente, porque não enxerga a natureza das coisas, que é impermanente. So how do we get out of this wrong seeing of things? Então, como a gente sai desse hábito que enxerga as coisas de forma errada? So I suggest that mindfulness is the key. Então, eu sugiro que a prática de mindfulness ou atenção plena é a chave. So we're able to meet our experience in each present moment, seeing it accurately and truthfully without this immediately reactive perception. Então, o encontro no mindfulness ou atenção plena é encontro com a nossa experiência no momento de forma precisa, de forma clara, se abrindo para aquilo que está aqui sem essa vontade de mudar para outra experiência. Analayo, who's a Western Buddhist monk, he says that mindfulness is the middle way between suppression and getting carried away.
And I think that's very, very good. Análio, que é um monge budista conhecido, que ensina bastante sobre atenção plena ou mindfulness, que diz que essa prática é uma prática do caminho do meio entre reprimir, né, e tentar afastar a dor e se perder nela. So we're finding that point of balance and just being with our experience as it arrives without this automatic reactivity. Então, estamos na prática achando e reachando aquele ponto de equilíbrio onde a gente está com a nossa experiência sem reprimir ou se afastar dela e sem se perder nela. So I'm going to show a few images now. Então, eu quero mostrar algumas imagens agora. I was thinking because I'm being translated, having some images might help you get the information more directly. Então, eu pensei que a imagem talvez vai transmitir de forma mais direta a mensagem enquanto estou sendo traduzido. So let's talk about how we work with pain, first of all, and then I'll talk about pleasure. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre como lidar com a dor e depois como lidar com o prazer. And then I'm going to lead a meditation. E depois daquilo, eu vou conduzir uma meditação. Okay. So there's this text called the Salatha Sutta from the Pali Canon. Existe texto no canão da Pali, né, em budismo, chamado Salatha Sutta. And it describes very, very well what happens when we're in pain. E esse texto antigo descreve muito, muito bem o que acontece quando estamos com dor. So the Buddha says that when we have pain, it is as if we are pierced by an arrow. Então, daí, o Buda diz, quando estamos com a dor, parece que estamos atingidos naquele momento por uma flechada. And then the unenlightened person knows of no other response than to resist and resent that arrow, and it's as if they're pierced by a second arrow. Então, a pessoa que não se iluminou ainda, né, vai ter o impulso de resistir àquela primeira flechada e ter ressentimento pela chegada daquela primeira flechada e daí vai experimentar uma segunda flechada. So then we have, and in my experience, it's not just two arrows, but you have many arrows. And that's very painful. Então, daí, na hora de resistir, a gente não recebe só uma segunda flechada, mas muitas outras flechadas, e aquilo é muito doloroso. And the Buddha says that the enlightened one is still has physical pain and is still pierced by the first arrow. That's unavoidable if you have a body. But the enlightened, sorry, keep going. Yeah. Ok, então o Buda diz que os iluminados têm um corpo humano. Então vão ainda ter a primeira flechada, vão experimentar a dor. And the enlightened one does not resist and resent that arrow, so they are not pierced by a second arrow, and they only have the pain of one arrow. Então, ao mesmo tempo, a diferença entre um iluminado e não iluminado é que o iluminado se sente a primeira flechada, a dor, mas ele ou ela não entra no hábito de resistir ou sentir ressentimento, né? Então, daí, esse é a postura de só sentir a primeira flechada. Os outros não entram. So the pain isn't the problem, it's the resistance and the resentment that's the problem. Ou seja, a dor em si não é o problema.
O que faz a gente sofrer é a resistência e sentir o ressentimento. Just trying to get onto the next slide, which isn't. Oh, there we are. Okay, good. Okay, so here, this is a graphic representation of what happens. Então, essa é uma representação, né, bem lúcida, visual, daquilo que acontece. So the woman on the left has got the blue cushion, which is her basic unpleasant sensations in the body, the first arrow. Na primeira imagem no lado esquerdo, a mulher que está sentada tem uma almofada azul. E a almofada azul, né, representa a primeira flechada, a dor em si. If she's not mindful, she very quickly gets all the secondary cushions, which is like the second arrows in the right-hand picture. Sem uma habilidade de ter mindfulness ou atenção plena, como eu descrevi, né, ela recebe em cima da almofada azul todos os outros, né, na hora de resistir. Okay, and the secondary suffering, as we call it, is mental, physical, and emotional. Então, a experiência secundária, né, que a gente chama a experiência de o sofrimento de resistir, é construída de resistir, de ter ressentimento, né, de tentar não ter aquilo que está acontecendo. So physically, it will be secondary tension in the body because you're resisting and you're tensing and you have more pain. Ou seja, você vai perceber tudo isso no corpo, na forma de tensão física, contração muscular. Você vai sentir de forma palpável tudo isso no corpo. Emotionally, it will be things like depression, fear, anxiety. Então, emocionalmente, você vai perceber emoções que nem depressão, medo, ansiedade. And then mentally, it will be worrying thoughts, going over and over in your mind, catastrophizing about the future. Então, na atividade mental, você vai ter muitos pensamentos girando em torno de preocupações, né? E pensando pior sobre os possíveis futuros. And the Buddha's saying that it's possible to let go of all these secondary cushions and just live with the one cushion. A possibilidade que o Buda traz é que dá para aprender a desalimentar esses almofadas vermelhos desnecessárias de sofrimento, né? E conviver com a dor que nem com aquela primeira almofada azul na primeira imagem. So how do we do this? Então, como? And in practice, we need to turn towards things that we find unpleasant rather than push them away. Então, na prática, precisamos ter uma postura interna que vá ao encontro, na direção da experiência que está de fato acontecendo, ao invés de virar as nossas costas a ela. And of course, this is very counterintuitive. Então, claro que aquilo que eu descrevi agora vai muito contra o nosso instinto. But it's only by knowing what's actually happening in direct experience that we can change our response. Só que a verdade é que é só pela consciência e conexão com aquilo que realmente está acontecendo, né, que a gente consegue abrir uma possibilidade de fazer algo novo que vai diminuindo o sofrimento. And then what can happen is we can examine our actual experience and see into its impermanent and fluid nature. Então, a gente pode examinar de perto a verdadeira natureza da nossa experiência naquele momento e ver a verdadeira natureza
fluida dela. So pain can very often feel like the icicles, very solid, but the ice is actually water as well. Ice melts and becomes water, which is fluid and soft. Então, a dor, muitas vezes, faz que a nossa experiência parece, né, gelo, né, fixo. Né? Só que a gente sabe que gelo se derreta e vira água, né, fluindo. And it becomes like the icicles when we're resisting. The contracting against it solidifies it. Então, daí a reação automática de resistir à dor faz que a nossa experiência vai contraindo e na mente encolhida parece que a dor fica mais sólida. And when we turn towards it and we soften around it, we realize we ever only experience it one moment at a time. Então, quando vamos ao encontro da dor e quando acolhemos a dor, e ela aos poucos fica mais macia e menos dura. E daí a gente começa a perceber a verdade, que ela vem mudando de um momento para outro. Good. I'll come back to some more images a little bit later, but just to leave that there for now. So I'm hoping that's given you a sense of how we can soften resistance to pain, and that some pain is an inevitable part of life. Então, espero que nessas imagens, eu vou voltar para algumas imagens aqui pouco, mas eu quero pausar e espero que através das imagens eu estou conseguindo transmitir para você que a dor é inevitável na vida. E ao mesmo tempo, a nossa relação com a dor não é fixa. E do jeito como a gente encara a dor, pode ajudar a gente até amolecer ou ter uma relação menos dura e contraída em relação a ela. And the good news is that pleasure is also an inevitable part of life. E a novidade boa aqui é que prazer também é, né, fato inevitável da vida. And that we can learn to train ourselves to notice pleasure and enjoy it. Então, a gente pode e consegue aprender a ter consciência do prazer e apreciar o prazer que está presente em nossa vida. So the Buddha is saying pleasure only becomes a problem when we grasp onto it and want more and more and more. O Buda simplesmente está dizendo que o prazer vira problema quando a gente, né, agarra o prazer e entra na vontade de querer mais e mais e mais. So we need to learn how to really enjoy things, but with a quality of openness rather than grabbing and pulling them close. Então, a aprendizagem diante do prazer é apreciar, né, e se abrir para o prazer enquanto está passando e aprender a fazer isso ao invés de se agarrar ao prazer né, querer que ele dure para mais e mais tempo. So we'll do this in the meditation and we'll practice it, have a go. But learning how to notice pleasure with open hands rather than tight hands is very beautiful practice. Então, a gente vai até, né, experimentar isso na prática de meditação daqui a pouco. E eu quero convidar vocês a experimentar a diferença entre receber e estar com prazer com a mão aberta e o oposto, que é, né, tentar, né, agarrar aquele prazer com a mão fechada, que vira naturalmente uma prática muito bonita. I'm sure we've all had the experience of eating one chocolate
and already thinking about the next chocolate or whatever the Brazilian equivalent is of chocolates. Então, daí eu imagino que todo mundo já pegou um pedacinho de chocolate, comeu e já estava estendendo a mão para pegar mais um chocolate sem pensar, né? Or you're with a small group of friends and there's only a few chocolates in the box and you're having one and you're already really thinking, I need to get another chocolate before that other person. Ou talvez você está com amigos, pessoas queridas, e tem uma caixa aberta e estão comendo chocolates, só tem alguns que estão sobrando e já está pensando, nossa, eu preciso pegar mais uns antes do que eles acabem. So are you enjoying your chocolate in that moment? E naquele momento, você está, né, apreciando o chocolate que já está na sua boca? Not really. Provavelmente não. But imagine if you were able to just enjoy it without this grasping mind for more. What would that be like? Então, vamos só imaginar como seria você com aquele chocolate na boca e apreciando aquilo sem, né, aquela reação de querer mais e mais e mais. Yeah. So I've just got another couple of images just to show you. Então, lá vem algumas outras imagens para mostrar para vocês. Oops, I just pressed the wrong button. Something's gone wrong with my computer. Just started recording it, I think, Alex. Were you recording it, Alex? Yes. Oh, you were, okay. I won't touch that one then. Eba. Okay. Sorry, I'm just computer. There we are. So that's an image of going from the tight fist to the open hand. Então essa imagem é a transição entre uma atitude da mão fechada para uma mão aberta. Yeah. And then when we have this kind of open, fluid approach, it's a little bit like this picture. E quando a gente tem uma postura interna mais aberta, mais fluida, a imagem que eu acho que combina mais com esse estado é esse aqui, essa foto. We can enjoy it and we can let it go like that water. Então a gente pode apreciar, né, a água, que nem essa água aqui, e deixar ela fluir. Okay. So then the next step is to be able to hold both the pain and the pleasure in broad awareness. Então, o próximo passo é a habilidade de manter, né, campo amplo de consciência ou atenção para incluir ambos, o prazer e a dor. So the present moment gets very rich and multidimensional. Ou seja, daí a experiência do momento presente se torna mais rica e multidimensional. There may be pain and we let it go without automatically pushing it away. Talvez há a presença da dor, só que a gente aprende a conviver com ela sem o recurso de aversão. There will be pleasure, we enjoy it and we let it go without pulling it towards us. Surge também prazer e a gente aprende a conviver com ele sem aquele recurso de querer possuir aquilo ou exagerar aquilo ou manter aquilo para mais e mais tempo. So we rest in a very broad, open awareness, very honest and strong. We can feel strong and confidence comes from that. Então, daí é que a gente pode aprender a manter campo amplo de atenção junto com a dor e o prazer, né?
deixando vir e fluir o que está presente, e esse traz qualidades de abertura, de honestidade e sinceridade, de uma força interna, e é um estado de uma verdadeira confiança. And if we practice that, we get better and better at it. Então, praticando aquilo, o que acontece é que a gente fica mais e mais hábil e melhor na aprendizagem. And we become a much less reactive person. E nós nos tornamos uma pessoa bem menos reativa. And we're moving towards having the mind of a Buddha. Então, daí há um senso de progresso no movimento na direção da gente se tornar um Buda. So I've just got another couple of images to end with. Então, trouxe algumas outras imagens que eu quero apresentar para terminar aqui. So the pain and pleasure and the other pairs that you're doing on your retreat are sometimes called the worldly winds. Então, prazer e dor e os outros pares que estão sendo apresentados, né, no ensinamento do Buda estão chamados normalmente os ventos mundanos. And this is a metaphorical image. Então, essa imagem que eu trouxe aqui é metáfora. I hope it works in a different language. Espero que funcione na cultura diferente. So this is an image of an unenlightened person. Então, essa é uma imagem de uma pessoa não iluminada. Or their mind. Ou pelo menos um retrato da mente da pessoa. So the blue sky of pure awareness is there, but it's way up, hidden by the buildings. Então, o céu enorme, azul, está presente, só que está bem lá em cima e escondido pelos prédios. And the buildings represent all your fixed views, your resistance, your craving. It's all very rigid and angular. Então, os prédios representam suas crenças fixas, suas expectativas, né, seus hábitos fixos. É tudo sólido e fixo. And if you've been in a place like this and it's windy, you'll know how the winds are they're funneled by the buildings and they're very gusty. Yeah, this really does work here. Se você está num lugar assim, ou já passou por um lugar assim, você vai saber que quando o vento sopra, né, os prédios fazem que os ventos ficam funilados e tem corredores e ventos entre os prédios. So you're buffeted by these winds of pain and pleasure, symbolically. Então, entre esses ventos bem fortes que abalam a gente fica até, né, perdidos e a gente perde o nosso equilíbrio. If your mind is free, if you're moving towards non-reactivity, the mind of a Buddha, it's like that. Então, daí, se você toma a decisão de investir, né, tempo e esforço no cultivação de uma mente do Buda, a sua mente vai se tornar assim. In a landscape like this, there may still be winds, but they're not going to be as turbulent because there's all this space and clarity. Então, numa paisagem assim, ainda há o vento, só que não tem esses impedimentos que funilam os ventos. Então, eles sopram e você não fica tão abalado. So your mind can be like this. A sua mente tem esse potencial. So just soak in that image for a few moments.
absorvendo aquela imagem por alguns momentos. Blue sky mind. A mente que nem o céu azul. So, ótimo, gente. Então, agora muda o clima. Porque assim como ontem, né, vocês estão super bem-vindos de volta. E a Vidyamala fez, né, aquilo que ela faz, né? E agora é a hora de receber qualquer dúvida de vocês pelo chat. E daí, se tiver uma dúvida ou uma pergunta específica, coloque no chat, mande para todo mundo ou para mim pessoalmente, se não quiser, né? As gravações vão chegar aos poucos, tenha paciência, tá? E eu quero... okay. So they're starting to arrive. So the first question, Vidyamala, is, and emotional pain, is it the same orientation? Yes, I would say it's... Vou traduzir. A primeira pergunta é, e a dor emocional? É a mesma orientação? Okay, I think it's the same, yes. It's the same principle. O princípio é igual, sim. And what you can do is look for the emotion in the body. Então, daí, a orientação é encontrar, aos poucos, a emoção no corpo. It might be tightness in the stomach or tight jaw. Então, talvez a manifestação da emoção é, né, o estômago contraído ou o maxilar tenso. And breathe with that and soften with that. E acolhendo aquilo, deixando a respiração soprar junto com aquilo para a resistência ficar mais macia. And just to bring in another subtlety, Agora, para trazer mais ângulo sutil, the secondary suffering, the secondary pain, all those cushions, we tend to either move towards denying it or being overwhelmed by it. Então, eu quero só acrescentar esse ângulo sutil. Né? Lembra aqueles almofadas secundárias, as vermelhas em cima dos azuis, as flechadas secundárias, a experiência secundária, né? Então, a nossa tendência diante da dor, né, que aparece nesses vermelhos, né, é ou negar a dor ou ficar sobrecarregado com ela. And I think that's true of any kind of pain, physical, mental or emotional. There's either denial or overwhelm. Então, esse é igual para qual tipo de dor. A nossa relação aprendida oscila entre ou negar ou ficar engolido ou, né, sobrecarregado com a dor. If you notice that you're overwhelmed, then what you need to do is broaden awareness and be aware of the whole body, the sounds around you, the world around you. That's overwhelmed. Overwhelmed, yeah. Então, So se a tendência é mais para você se sentir sobrecarregado com a dor, daí a orientação de antídoto é expandir e alargar o seu campo de atenção para incluir a completude da sua experiência e o ambiente ao seu redor, incluindo os sons. if you're denying and you're a bit numb and cut off, you need to come closer to what are you really feeling? Então, se a tendência é o outro extremo, é negando, né, pouco amortecido diante da dor ou desligado dela, daí a orientação do antídoto é ir ao encontro, se aproximar mais
a dor e realmente sentir como você está. So in our meditation and in life, we can practice coming closer and broadening, coming closer and broadening, so we can find that point of stability. Então, na nossa vida diária, a ideia é de experimentar com esses dois antídotos, né? Eu me aproximando, indo ao encontro da minha experiência e ampliando, né, o campo de atenção. Indo ao encontro, ampliando. Indo ao encontro e ampliando para achar aquele ponto de vivacidade e inteligência. So it's quite dynamic. Então, a prática é dinâmica. Yeah. Okay. Okay. Maybe one more. Ok, yeah. Só mais uma aqui. Deixa-me só ver. Oh, yeah. Eu acho que esse é bom porque vem de uma pessoa que tem dor. This is a good one because this comes from somebody who has a disc, a hernia in the disc. So he'd like to hear just a little bit more about lying down in meditation. Yeah, and he's saying that meditating seated really hurts, even just for a few minutes. And what happens is when he lies down, well, that state of being alive, he loses that. So, and drowsiness comes in. So, what would you say about this sort of situation? Talvez eu preciso só falar. Gostaria de ouvir sobre como meditar deitado, do Hugo. Tenho hérnia de disco no pescoço e meditar sentado dói, mesmo por poucos minutos. O problema é que deitado eu fico muito relaxado e a consciência fica entre o estado de vigília e de sono. Okay, so remember that I had the image of we don't want our minds to be like that. We want our minds to be like that. Então, é uma questão da qualidade da nossa mente, né? Então, a ideia no longo prazo é transformar esse estado mental aqui, para esse aqui. Yeah. So we choose a position for the body that will support that the most. Então, a escolha da postura é conforme aquilo que mais vai apoiar o corpo, né? And we can really choose any position for the body. Ou seja, você pode escolher qualquer postura. So in this instance, where this person really sitting doesn't really work and lying down doesn't really work. Então, para essa pessoa, is that what I've understood? Have I understood that correctly? Yes. Okay. Yeah. It's just, I think what he wants to know is more about like how to deal with the drowsiness. Mas, então, o Hugo, o que está acontecendo é que ele está dizendo que a postura sentada não está funcionando muito bem, obviamente, e ficar deitado também tem problemas. Yeah. So if it sounds like lying down is a better position because sitting's too painful. So then how can you lie down and not go to sleep? Okay. Exactly. Então, parece que se deitar é, para você, Hugo, a melhor opção de postura, só que é como conduzir a prática deitada sem cair totalmente no sono. Yeah. So you can lie with your hands up. Ok? Yeah. Uma solução é se deitar com as mãos levantadas. Because you're not going to go to sleep holding your hands up. Porque você não vai adormecer com suas mãos levantadas. So you have your elbows on the floor, down with your elbows on the floor and your hands upright. Então, daí você apoia o cotovelo no chão, deitado no chão, com as mãos levantadas no ar. Because you go to sleep. Então, daí adormecer, daí cai. The hands fall over, that will wake you up. As mãos caem, você vai acordar. Yeah. So you can try things like that. Maybe lie in a position that's not associated with sleep. So maybe don't do it on your bed. Yeah. Talvez o ambiente também
seja uma boa ideia trocar. Por exemplo, se você associa a sua cama com adormecer, talvez não seja o melhor lugar para conduzir a prática. So set up a special place to lie down that's just for meditation. Ou seja, monta um lugar especial só dedicado à meditação. And the other thing you can do is change your position during the meditation. E a outra coisa é que você pode combinar consigo mesmo a mudar a sua postura durante a meditação. So it might even be that you lie down for 10 minutes and sit for 5 minutes and lie down for 10 minutes and sit for 5 minutes. Ou seja, pode combinar consigo mesmo para ficar deitado por 5 minutos ou 10 minutos, ficar sentado por 5, volte para deitar por 10. That's all fine. E tá tudo ok, yeah. There's no rules. Não tem regras com isso. The only guidance is to keep the mind soft and the body as relaxed and alert as possible. Então, daí, a única orientação é deixar o corpo solto e a mente também mais alerta, mas com vivacidade. Yeah. Yeah, great. Então, estamos esgotando o tempo aqui. The time is going. Uma coisa que eu quero falar para Vidyamala é... Vidyamala, neste momento, provavelmente está com dor. E eu conheço ela suficientemente para saber que é uma pessoa que realmente sabe como lidar com dor. And I just want to celebrate. You're a person who lives with pain. And you're definitely somebody I can say with confidence, well, you have learned a lot about dealing with pain. Yeah? E quando eu encontro com Vidyamala, eu encontro com uma pessoa muito viva, muito viva. And all the time I meet you, I meet somebody who's alive, very alive. E não é falso, and it's not fake news. É verdade, e é sincera. It's sincere. Eu celebro disso. I celebrate this. And I just want to say for everybody, that you've made a huge difference in everybody's life here. You've already made a huge difference in my life, and in many people who've been inspired to practice what you've been teaching, Alex, Lucas, Luizinha, I think Flavia here as well, who've been following your teachings. Então, eu quero só dizer que ela fez uma grande diferença na minha vida e na vida de várias pessoas que treinaram com ela aqui, Luizinha, Flávia, Lucas, Alex, e fez uma diferença na vida de muitas pessoas que vieram hoje. So we have a bit of a tradition here, which is very Brazilian, which is so what we do is, if you will accept this, we open up all the microphones and everybody just says thank you in their own language. Fantastic. Oh, I love it. Então ela vai curtir você abrindo os seus microfones e enviando para ela o seu gratidão. Vamos lá? Obrigada. Obrigado. Thank you. Obrigada. Obrigada. Bye. Thank you. Thank you all very, very much. Thank you. Thank you too. Very, very much. Então, até o próximo Vidyamala. Until the next time. Obrigada. Yeah, thank you so much for giving me the opportunity. I've loved it. And good luck, everyone. Então, adorei, gente. Obrigado pela oportunidade e boa sorte neste momento, na sua própria situação. Obrigado mais uma vez e a gente está de volta aqui às 3h30. Tchau, Vidyamala. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye, Vidyamala. Até mais. Bye.